Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Muito obrigado por já estar aí, muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Eu não sei que hora você está me assistindo agora, mas eu já estou aqui desde 6 horas da manhã esperando você. E eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por você mais uma vez chegar aqui, afinal de contas, preparamos isso aqui pensando em você, pensando em ser bênção na sua vida. Que Deus esteja realmente abrindo o seu coração, o seu entendimento, para que nós possamos compreender mais das Escrituras, compreender mais da Palavra de Deus. Eu quero agora convidar você para me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Nós estamos seguindo aqui, falando um pouquinho sobre essa primeira viagem missionária de Paulo, a segunda viagem missionária de Paulo, na verdade. Paulo, Barnabé, Tiago, o próprio autor aqui, o Tiago, Lucas também, autor dessa carta, ele acompanhou também nessa viagem e agora agrega a essa turma Timóteo, e nós vamos acompanhando um pouquinho sobre isso. O que nós percebemos aqui, meus irmãos? Eu quero ler hoje versículos 3, 4 e 5. Do capítulo 16. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam o número. Eles estavam indo e aonde eles passavam pelas cidades, onde estavam as igrejas gentílicas, Paulo entregava para os líderes daquela igreja as decisões tomadas naquela reunião lá em Jerusalém, que decidiram sobre a circuncisão. O resultado desta entrega, da observância, das decisões tomadas pelos apóstolos de Jerusalém, foi algo extraordinário. O texto nos diz que as igrejas se fortaleciam, as igrejas cresciam em número. As coisas, quando feitas dentro da vontade do Senhor, ela é abençoada por Deus. O Senhor abençoa quando está tudo dentro do plano da vontade do Senhor. Embora que o abençoar de Deus é diferente desse abençoar que a gente encontra hoje no mundo, que acha que o abençoar é não ter problema. O abençoar é dar tudo certo. Não abençoar é sentir a presença do Senhor mesmo em meio às circunstâncias carrancudas, encontrarmos o sorriso de Deus. E essas igrejas fluíam dessa forma. O evangelho avançava. Se você olhar comigo do versículo 6, diz assim: e percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio Paulo uma visão, na qual o varão macedônio estava de pé e lhes rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aqui nós temos algumas informações importantes. O Espírito Santo de Deus conduzindo a viagem missionária, o programa missionário. O programa missionário não é conduzido pelo homem, mas é conduzido por Deus. Não é a vontade do homem, mas é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo estava a caminho da segunda viagem missionária, acompanhado, como eu disse, por Silas, Timóteo e Lucas, com o propósito de abrir novos campos e plantar igrejas. Paulo tinha um plano ousado para evangelizar a Ásia, mas aprove Deus mudar a jornada, direcioná-lo para a Europa. A agenda missionária, ela é dirigida por Deus, ela é dirigida, definida pelo céu e não pela terra. Paulo tinha um plano, mas Deus tinha outro. Paulo abriu mão do seu projeto e abraçou o projeto de Deus, e dessa forma o Evangelho entrou na Europa. O Wiersbe destaca que em sua graça soberana, Deus conduziu Paulo ao Ocidente em direção à Europa, não para o Oriente, em direção à Ásia, como era o plano e o propósito de Paulo. Paulo e seus companheiros receberam a proibição e restrição de um lado e permissão
e coação do outro. É interessante observarmos a direção de Deus nas nossas decisões. Fazemos planos e propósitos, mas Deus tem os seus planos soberanos, os seus propósitos soberanos. Nós precisamos estar sensíveis à direção de Deus. Precisamos estar sensíveis à vontade de Deus. E não ficar insistindo. Quando Deus mostra claramente a sua vontade, nós, enquanto servos dele, precisamos estar tranquilos em deixar que Deus guie os nossos passos e nos conduza dentro da sua vontade. Mesmo que às vezes não é aquilo que nós gostaríamos que acontecesse, mas o plano e a vontade de Deus está sempre acima da nossa. Uma direção lhe é proibida, a outra se abre. De um lado o Espírito Santo diz não vá, e do outro ele diz venha. Era uma situação experimentada por Paulo e por muitos outros missionários no decorrer da história, que descansam na direção de Deus, mesmo que às vezes planejam algo, logisticamente seria mais viável, mas Deus tem os seus planos e a gente precisa sujeitar. Macedônia do primeiro século era uma área que se estendia de leste a oeste, do mar Egeu, do mar Adriático. Ao norte, a Macedônia encontrava-se Ilírico, Trácia, e ao sul, a Caia, a Grécia. Era governado por governadores romanos e o povo da Macedônia falava grego. Dessa forma, podiam comunicar com os habitantes da Ásia Menor. Então, para Paulo e seus amigos, seus companheiros, a adaptação de um continente, a Ásia, para a Europa, foi relativamente, como eu posso dizer, tranquila, pelo domínio do Império Romano, pela língua que era falada. E uma coisa que vale a pena observar antes de terminar esse comentário é o uso da primeira pessoa do plural em Atos 16:10. Lucas escreve o livro de Atos e esse mesmo autor do livro de Atos, era o médico Lucas, ele junta-se à equipe de Paulo em Troade. Nós encontramos, e a leitura bíblica com uma observação é muito preciosa para se identificar esses detalhes. Nós encontramos 3 sessões no livro de Atos que é narrado na primeira pessoa. Atos 16, de 10 a 17, Atos 20, de 5 a 15, e Atos 21 e 7, até o capítulo 28 e 16. Em Atos 17, 1, Lucas muda para a terceira pessoa do plural. Então lá no 17, a partir do versículo 1, nós encontramos já dizendo eles, ou seja, indicando a possibilidade de Lucas ter ficado em Filipos, a fim de pastorear a igreja local após a partida de Paulo. Assim nós entendemos a presença de Lucas. Ele vai narrando nós estávamos ali, fomos, incluindo ele. Então ele se junta àquela equipe. Em alguns momentos ele vai dizendo eles foram e eles estavam. Lucas agora, o historiador, ele passa a integrar a equipe, juntando-se àquele povo. Mas o que eu quero deixar hoje no nosso devocional é a vontade soberana de Deus precisa ser entendida por nós. Não insista naquilo que Deus disse não. Não insista nas portas fechadas. Deus muitas vezes fecha portas. Deus muitas vezes fala ao nosso coração o que não é para fazer. Não insista quando Deus está dizendo não. Nós precisamos manter, e a Bíblia nos chama a ter uma vida de oração, de comunhão com Deus, para estarmos sensíveis à voz do Senhor. E às vezes nós insistimos com uma coisa pela nossa vontade, pelo nosso desejo. E quantas consequências terríveis são arcadas por falta de ouvir a voz e a direção de Deus. Deus nos mostra a sua vontade. Não quer dizer que quando estamos no centro da vontade de Deus, tudo vai fluir perfeitamente sem problema. Não, mas nós vamos estar em paz, mesmo em meio aos problemas. Quando não estamos no centro da vontade de Deus, às vezes as coisas podem até avançar, mas sem paz, uma perturbação, um incômodo, falta de tranquilidade. Não insista.
Pare para ouvir e sentir a vontade e a direção de Deus em todas as coisas. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por me acompanhar mais uma vez. Até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.